Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas escolhas que partem o coração: amizade ou amor? Vamos explorar o conflito central do livro O Noivo da Minha Melhor Amiga, da Emily Giffin. A história já começa assim, sem aviso. A gente é jogado de cara no olho do furacão com essa frase. Não tem introdução, não tem preparo, é só o pânico, sabe? O pânico de uma decisão que já aconteceu e que não tem mais volta. É daqui que nasce todo o dilema moral da história. E tudo começa numa noite que era para ser de comemoração. O aniversário de 30 anos da Rachel White. Mas o que era para ser festa acaba virando uma situação, uma situação impossível. É isso que vai definir todo o rumo da narrativa. Tá, mas e amanhã seguinte? Como é acordar depois de uma noite que vira sua vida de cabeça para baixo? É caótica, e a gente vai ver agora as consequências imediatas desse momento. A realidade bate com força. A Rachel acorda meio perdida, a cabeça doendo, e a primeira coisa que ela ouve é a voz da melhor amiga Darcy, desesperada na secretária eletrônica. E quando ela olha para o lado, tá ali o motivo do pânico da Darcy, na cama dela. O Dex, noivo da amiga. Mas afinal, quem é a Rachel? Pra gente entender o tamanho dessa crise, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer a pessoa que ela era antes que tudo isso acontecesse. Essa frase, ela mostra uma vulnerabilidade enorme da Rachel. Chegando aos 30, ela olha para a própria vida e sente um vazio. Ela é uma advogada de sucesso, sim, mas se sente completamente insatisfeita. E, principalmente, sozinha. É esse sentimento de fracasso que deixa ela, digamos, aberta para o inesperado. E aqui está o ponto principal. A Rachel sempre se viu como a pessoa certinha. A vida dela foi toda uma sequência de decisões corretas, seguras, um caminho reto, sem desvios, sem aventura nenhuma. A vida da Rachel foi toda planejada, sabe? Cada passo foi um tijolinho construindo uma vida sem risco nenhum. Ela fez tudo o que esperavam dela. O problema é que essa vida tão segura levou ela para um lugar de desespero silencioso. E isso abriu a porta para a única decisão impulsiva que ela tomou na vida inteira. Agora vamos pro coração do conflito, a amizade entre a Rachel e a Darcy. Uma amizade de uma vida super complexa e que está prestes a ser testada do jeito mais brutal possível. A dinâmica delas, sempre foi muito clara. Desde pequenas, os papéis já estavam definidos. A Rachel era coadjuvante, a sensata. E a Darcy, a estrela, a carismática, a que sempre dava sorte. Sabe aquela amizade de opostos? Então, funcionava. Pelo menos até aquele momento. Essa lembrança da infância diz tudo. Para Darcy, as coisas simplesmente aconteciam, sem esforço. Ela sempre foi a protagonista. E essa dinâmica acabou moldando a Rachel, que se acostumou a ser espectadora leal, sempre vivendo na sombra da amiga, o que torna a traição ainda mais complicada. Certo, agora vamos voltar para a festa de 30 anos da Rachel, o epicentro do terremoto. Vamos ver exatamente como as coisas saíram dos trilhos. A cena é irônica e até um pouco triste. Mesmo na festa de aniversário dela, a Rachel não é o centro das atenções. A Darcy, como sempre, domina o lugar com aquela personalidade gigante dela. E a Rachel fica ali, só observando, mais uma vez em segundo plano. Não foi um único erro gigantesco que levou àquela noite, mas uma sequência de pequenas decisões. A Darcy indo embora, a saideira, cada passo foi aproximando os dois de um ponto sem volta, que culminou naquela frase para o taxista: apenas uma parada. Bom, com o cenário todo montado, a gente chega no dilema que define a história. O que acontece depois do erro? Esse é o momento da virada. No dia seguinte, o Dex liga. Mas em vez de um pedido de desculpas, vem uma confissão. Ele não estava bêbado. E pior, não sentia culpa. Essa confissão dele muda tudo. De repente, o que podia ser só um erro de uma noite, vira uma coisa muito, muito mais complicada. E a partir daí, o que foi um único deslize vira uma bola de neve. O caso ganha vida própria, rolando ladeira abaixo, com cada vez mais segredos, mais mentiras, prendendo a Rachel, a pessoa certinha, numa situação que ela jamais imaginou ser possível. E no final, tudo, mas tudo mesmo, se resume a essa pergunta. A Rachel se vê numa encruzilhada. De um lado da balança, uma amizade de uma vida inteira. Do outro, a chance de ter encontrado o amor de verdade. Só que tem um detalhe, Esse amor pertence à melhor amiga dela. É irônico? É trágico. E aí fica a questão, o que pesa mais? E quando a gente acha que o dilema não pode ficar mais complexo, a autora vem com uma reviravolta.
a história não acaba aí. Existe um segundo livro que conta exatamente a mesma história, só que, dessa vez, pelos olhos da Darcy. Isso muda tudo e faz a gente questionar cada certeza que tinha. Essa citação da Lauren Weisberger resume perfeitamente o poder da jornada da Rachel. Mesmo com todos os erros, tem algo na luta dela que conecta com a gente. A grande pergunta que fica é: ao fazer a escolha mais difícil da vida dela, a Rachel se torna a vilã ou ela finalmente se torna a heroína da própria história?